Imagine acordar e sentir que o mundo inteiro decidiu pesar sobre os seus ombros. O despertador toca, mas o corpo não responde. O celular vibra com notificações que você não quer ver. E o café, por mais forte que esteja, parece não surtir efeito nenhum. É um daqueles dias em que tudo parece fora do lugar, em que até o ar parece mais denso. E ainda assim você precisa seguir. Não há pausa, não há botão de desligar. O dia está aí e você precisa sobreviver a ele. Sobreviver a um dia difícil começa muito antes do dia começar. Está na forma como você conversa consigo mesmo ao acordar, na primeira escolha que faz, levantar ou ficar. Às vezes, o simples ato de sair da cama já é uma pequena vitória. E é aí que o primeiro segredo começa, porque dias difíceis não pedem soluções grandiosas, pedem sobrevivência em pequenas doses. Respire, levante, coloque um pé diante do outro e não exija de si a força que você ainda não tem. É assim que se começa uma guerra, um pequeno movimento por vez. Enquanto o dia avança, o peso das obrigações vai se impondo. As mensagens acumulam, o trânsito irrita, as pessoas exigem. E dentro de você, o silêncio começa a gritar. É nessa hora que o mundo parece testar o quanto você aguenta. E você se pergunta se há algum sentido em continuar tentando. Mas, curiosamente, é justamente nessa curva, no ponto em que tudo parece ruir, que mora o aprendizado mais profundo. Porque sobreviver a um dia difícil não é vencer o dia, é resistir o suficiente para não se perder de si mesmo no meio dele. E talvez você perceba em algum momento da manhã que está no piloto automático. Faz as coisas sem sentir, responde sem pensar, caminha sem direção. Isso não é fraqueza, é defesa. O corpo e a mente entram em modo de economia emocional, tentando te proteger. Mas é aí que entra o primeiro gesto de retomada, o ato de perceber. Parar, mesmo por 10 segundos, e dizer mentalmente: eu tô aqui. O simples reconhecimento da sua própria presença é como acender uma vela num quarto escuro, pequeno, mas transformador. Lá pelo meio do dia, as coisas começam a apertar. As tarefas se acumulam, a paciência se esgota e você sente que está prestes a desabar. Esse é o clímax invisível do dia, aquele momento em que o caos quer te engolir e tudo que você quer é desaparecer. Mas respira, porque é aí que mora a escolha mais importante: desistir ou continuar, ainda que cambaleando. E a verdade é que você não precisa estar inteiro para continuar. Às vezes basta estar presente. Não é heroísmo, é humanidade. Sobreviver não é sorrir o tempo todo, é se permitir não desmoronar completamente. Há um tipo de beleza silenciosa em quem segue mesmo sem forças. É a beleza da resistência, da alma que insiste mesmo rachada e não se apagar. Quando você encara um dia difícil de frente, você não está apenas passando por ele, está sendo lapidado por ele. É como uma pedra brota que, ao ser pressionada, revela o brilho que sempre teve escondido. O problema é que no meio do caos, a gente esquece que está sendo moldado. A dor confunde, o cansaço cega e a gente acredita que não há saída. Mas existe, e quase nunca está no final do dia. Está no próximo passo. Imagine que cada decisão que você toma durante esse dia, levantar, respirar, mandar uma mensagem, comer alguma coisa, fechar os olhos por 1 minuto, é um pequeno sim à vida. São minúsculas fagulhas de persistência que, somadas, formam o fogo da resistência. Você talvez não veja isso agora, mas cada gesto conta. Cada vez que você diz, eu não aguento mais, e mesmo assim continua, há algo dentro de você que se expande. É a força silenciosa de quem aprendeu a cair e se levantar tantas vezes que já não precisa de plateia para provar nada.
E então vem o entardecer, aquela hora em que a luz muda, o ar esfria e a mente começa a repassar tudo o que aconteceu. É comum sentir culpa, raiva ou exaustão. Às vezes você sente que não fez o suficiente, que falhou, que poderia ter reagido melhor. Mas dias difíceis não pedem perfeição, pedem gentileza. Você sobreviveu, e isso já é um muito. Há vitórias que ninguém aplaude, mas que salvam vidas. A sua, por exemplo. Talvez ninguém perceba o quanto você lutou hoje, o quanto cada gesto exigiu coragem. Mas você sabe, e isso basta. Quando a noite chega e o silêncio finalmente dá espaço para a reflexão, talvez uma sensação estranha te invada, um misto de alívio e vazio. Você sobreviveu, mas está cansado demais para se orgulhar. Tudo bem, nem toda conquista precisa de euforia. Às vezes, o descanso é a forma mais profunda de vitória. Apague as luzes, feche os olhos e perceba, você chegou até aqui. Amanhã o mundo vai continuar, mas você também. E isso é tudo que importa. Mas antes que o dia acabe de vez, há algo essencial: agradecer, mesmo que só por ter resistido. Não por gratidão artificial, mas por reconhecimento real. Você passou por algo difícil e sobreviveu. E isso é grande. Não subestime o que fez hoje. Talvez o mundo não tenha mudado, talvez as circunstâncias ainda sejam as mesmas, mas você mudou. Ficou um pouco mais forte, um pouco mais consciente, um pouco mais você. E nesse momento, feche os olhos e faça uma oração simples, sincera, vinda do fundo da alma. Deus, eu não sei o que o amanhã reserva, mas agradeço por ter sobrevivido a hoje. Obrigado por me dar força quando eu pensei que não tinha mais nenhuma. Obrigado por estar comigo, mesmo quando o silêncio parecia me engolir. Cuida da minha mente, acalma o meu coração e me ensina a confiar mesmo sem entender. Que eu nunca esqueça que cada dia difícil é também uma chance de recomeçar. Amém. E se amanhã for outro dia pesado, e pode ser, lembre-se, você já tem um mapa, já sabe que pode quebrar e ainda assim continuar. Já entendeu que força não é ausência de dor, é continuar mesmo sentindo. Já percebeu que viver é, em essência, uma sequência de pequenos recomeços disfarçados de dias comuns. Então, quando o próximo dia difícil vier, e ele virá, respira fundo e diz para si mesmo: eu já passei por isso antes e sobrevivi. Porque é essa frase que te ancora, que te devolve pro agora, que te lembra que você é feito de resistência e cicatrizes que contam histórias de superação. Cada queda foi um ensaio para essa nova tentativa. Cada lágrima foi um tijolo na construção da sua coragem. E mesmo que ninguém veja, há algo dentro de você que floresce em meio ao caos. E talvez seja esse o ponto que ninguém te contou. Sobreviver a um dia difícil não é vencer o dia, é vencer a si mesmo. O lado que quer desistir, o medo que paralisa, a voz que mente dizendo que nada vai mudar. Tudo muda, lentamente, silenciosamente, mas muda. E você, sem perceber, está no meio dessa transformação. Agora, se esse texto chegou até você num momento em que o mundo parece pesado demais, eu quero que você faça uma coisa simples. Respira. Lembre de tudo que já superou, de todas as vezes em que achou que era o fim e mesmo assim encontrou força para continuar. Isso não foi sorte, foi coragem. E ela ainda está aí, dentro de você, mesmo que pareça adormecida. Então, antes de encerrar o dia, eu quero te fazer um convite. Se esse texto falou com você de alguma forma, deixa um comentário contando qual parte mais te tocou.
Às vezes, a sua história pode ser o que alguém precisa ler para não desistir também. E se quiser continuar comigo nessa jornada de reflexão e força, se inscreve, deixa o like e compartilha, porque todo mundo em algum momento vai precisar aprender a sobreviver a um dia difícil. E talvez juntos a gente descubra que sobreviver não é apenas resistir, mas renascer um pouco toda vez que o sol se põe.